Antes de mais, boa tarde, Roberto Almada. Após 4 anos de afastamento do Parlamento Regional, como é que será o seu regresso? Já preparou? Já está a pensar? Como é que isto vai acontecer? O regresso é um regresso de trabalho. Nós já hoje estivemos na rua, o grupo parlamentar Ilhéus, a trabalhar, a denunciar uma situação com alguma gravidade, que se prende com o desrespeito da Administração Pública Regional para alguns trabalhadores da Direção Regional da Agricultura que não recebem, por exemplo, ajudas de custo que fazem parte da sua remuneração desde o final de 2013, e exigimos uma tomada de posição da parte do Secretário Regional e, assim que o Parlamento entre em funcionamento, exigiremos através do Parlamento, pelos meios legais e parlamentares, explicações sobre essa matéria. Portanto, o Bloco de Esquerda não espera pela posse do Parlamento para trabalhar, tanto que nos últimos 4 anos não estivemos no Parlamento e nunca deixámos de estar na rua junto das pessoas. O nosso regresso será um regresso feito com muito trabalho e o Roberto Almada e o Rodrigo Trancoso, que serão os deputados do Bloco de Esquerda, continuarão a ser as mesmas pessoas que eram até aqui e estarão e estaremos sempre na luta, como é evidente. Estava à espera deste resultado eleitoral, que 4.859 votos e uma porcentagem de 3,80%. É um bom resultado histórico. Repare, o resultado histórico para o Bloco de Esquerda na Madeira. O Bloco de Esquerda nunca teve mais de um deputado, teve um deputado em 2004, teve um deputado em 2007, em 2011 não elegeu nenhum e agora teve 2 deputados, considerando que o Bloco de Esquerda só existe na Madeira desde 2004. Portanto, nós ouvíamos todos os dias pessoas que passavam na rua e diziam: epá, vocês estão a fazer tanta falta no Parlamento porque vocês são um partido que protesta quando tem que protestar, mas que tem projeto, que tem propostas, tem iniciativas e que andam mesmo fora do Parlamento sempre junto das pessoas. Não há quem vos bata à porta a pedir ajuda para isto, ajuda para aquilo, que sempre que vocês podem ajudar, que às vezes também não se pode, mas sempre que vocês podem ajudar e podem intervir, vocês não deixam de intervir. E foram muitas centenas, para não dizer milhares de pessoas, durante estes quase 4 anos na rua, diziam que o Bloco de Esquerda faz falta no Parlamento, porque o Bloco de Esquerda estava sempre na rua com as pessoas. E sabe, há uma coisa interessante. Há pessoas que falavam connosco e não se apercebiam, mesmo 3 anos depois de perdermos o deputado na Assembleia, que nós tínhamos perdido o deputado porque estávamos sempre. E a dada altura nós tivemos a necessidade de vincar muito que nós estávamos no Parlamento. E houve pessoas que, em plena campanha eleitoral, me vinham dizer: bom, é só agora que você deu uma entrevista a este ou àquele órgão de comunicação social é que eu percebi que vocês não estão no Parlamento. E, portanto, nós esperávamos que os madeirenses transformassem em votos aquilo que nos diziam, que o Bloco faz falta no Parlamento, mas confesso que 2 deputados foi uma agradável surpresa para mim. Não para outros camaradas meus de partido. Havia pessoas que me tinham dito durante a campanha que acreditavam que nós podíamos chegar ao 2º deputado. Eu acreditava que sim, que era possível, mas achava que era extraordinariamente difícil, mas conseguimos efetivamente. Na sua opinião, quem é que foram os principais responsáveis pelo resultado eleitoral excelente do Bloco de Esquerda? Foram os madeirenses em primeiro lugar e os porto-santrenses, que acharam que o Bloco de Esquerda faz falta no Parlamento e que acharam que esta voz defendia-os no Parlamento e quiseram ter esta voz do Bloco de Esquerda, com 2 deputados, no Parlamento para serem mais 2 vozes, a minha e a do Rodrigo, para defender a Madeira e os madeirenses. E esses são os primeiros responsáveis pelo nosso sucesso eleitoral. Mas depois há também todo um trabalho de um coletivo regional e coletivo nacional, mas sobretudo coletivo regional, que nas horas difíceis manteve-se unido, das pessoas que hoje estão no Bloco de Esquerda desde a juventude, que foi muito importante nesta campanha e nestes 4 anos, desde pessoas não tão jovens de idade, mas muito jovens de espírito, como históricos da nossa área política, a Guida Vieira, a Conceição Pereira, a Assunção Bacanhim, como gente de quadros novos que temos no Bloco de Esquerda, que entraram durante estes 4 anos. E eu acho que o grande segredo foi nós não desistirmos da luta. Por isso, o sempre na luta
é um slogan que nós vamos continuar a utilizar, porque o Bloco de Esquerda, dentro do Parlamento, fora do Parlamento, sempre esteve na luta e sempre estará na luta. É preciso reconhecer que as pessoas que hoje estão no Bloco de Esquerda não são salta-pocinhas, não são vira-casacas, mantiveram-se sempre fiéis aos seus princípios e trabalharam sempre, e estou convencido que trabalharam sempre em prol da Madeira e dos madeirenses, independentemente de haver lugares ou não haver lugares. O Roberto Almada, como deputado, novamente, será o mesmo de sempre? Estou mais velho, sabe? Estou mais velho, mas serei naturalmente o mesmo de sempre. Eu sou o Roberto. Até há pessoas que às vezes diziam assim, o doutor Roberto, e eu corrijo, não, doutor, não, ainda me faltam umas cadeiras para acabar a licenciatura. E é verdade, faltam umas cadeiras para acabar a licenciatura e tenho que acabar, porque isto... não queria chegar ao fim da vida sem acabar a licenciatura. Não por qualquer vaidade pessoal, mas porque também é um enriquecimento pessoal que é importante. Mas o Roberto vai continuar a ser o Roberto que conduz a furgoneta do partido quando é preciso ir fazer algum trabalho. Por acaso, infelizmente, temos aqui alguns jovens, nossos militantes, que estão desempregados e agora fazem mais do que eu esse trabalho, e é um trabalho importante, mas muitas vezes eu pego na furgoneta, quando é preciso, quando eles não podem, pego na furgoneta, vou colar cartazes com os meus camaradas, se for preciso, vamos a outro sítio qualquer, fazer outro trabalho qualquer. Portanto, eu continuarei a ser o Roberto, voltarei a ser deputado, mas continuarei a ser o Roberto que pega na furgoneta, que vai colar cartazes com os camaradas e que vai fazer todo o trabalho que ele vai para fazer. Nada muda e, naturalmente, que eu também não mudarei este meu estilo de ser determinado. Mas teremos o estilo de Roberto Almada no Parlamento, aquela voz sempre presente, sempre marcante. Sim, claro que sim. Agora com a ajuda do Rodrigo Trancoso, que será importante, e que além de ser presidente da Assembleia Municipal do Funchal, é um quadro importante do nosso partido, como outros quadros importantes são, e naturalmente que faremos o melhor e teremos toda a convicção e toda a determinação para, fazendo oposição ao Governo Regional, não deixarmos o Governo Regional colocar ou espezinhar o povo da Madeira e do Porto Santo. Fiscalizaremos o Governo e, passa a expressão, estaremos sempre prontos para encostar o Governo à parede quando fizer a asneira. Considera que o facto de Catarina Martins ter vindo à Madeira na reta final da campanha ajudou alguns indecisos? Repare, nós tivemos na Madeira a eurodeputada Marisa Matias no dia 8 de março. No dia 14 de março tivemos o líder parlamentar Pedro Filipe Soares. Uma semana depois tivemos o ex-coordenador nacional, o Francisco Louçã, que vai também participar num debate com o professor Ricardo Cabral da Universidade da Madeira. Tivemos ainda a deputada Mariana Mortágua, que se celebrizou naquela luta na Assembleia da República contra Ricardo Salgado, contra o Zé Albava e contra os poderosos deste país que têm responsabilidades no BES, na Portugal Telecom, na desgraça que se passou. E tivemos, por fim, a Catarina Martins, que é a porta-voz nacional do Bloco de Esquerda, que vai dar, no último dia de campanha, um precioso contributo. O Bloco de Esquerda nacional esteve tudo na Madeira, apesar de terem sido apenas estas pessoas, mas com estas pessoas tivemos a presença do Bloco de Esquerda, sentimos todo o apoio do Bloco de Esquerda a nível nacional e todos eles, e outros que aqui não vieram, mas que nos apoiaram de outras formas, foram fundamentais para que o Bloco de Esquerda tivesse este bom resultado, esta vitória, e nós não devemos poupar nas palavras. Como tivemos uma derrota há 4 anos quando saímos do Parlamento, agora tivemos uma vitória quando voltámos ao Parlamento e ainda por cima com 2 deputados. Portanto, provou-se que o Bloco de Esquerda, em Portugal, e não só na Madeira, é um partido capaz de se unir quando é preciso se unir, naturalmente tendo, na sua diversidade, tendo as pessoas opiniões diferentes, discutindo, o que só enriquece, e eu tenho experiência nacional, sou dirigente nacional do Bloco, e tenho experiência regional, sei que isso enriquece o partido e não o enfraquece, ao contrário do que muita gente possa pensar.
Fizeram uma campanha com poucos recursos, mais no porta a porta, com a população. Quais é que foram os custos totais da campanha? Nós, sabe, eu não sou tesoureiro, tenho uma ideia. Nós tínhamos como orçamento de campanha 35 mil euros, e esses 35 mil euros foram verbas do partido a nível nacional, nós não tínhamos um cêntimo, e contas por alto, deve ter ficado nos 32 mil euros, portanto, se calhar não chegou, mas anda aí perto, mais coisa, menos coisa. É de facto uma campanha das mais baixas em termos de custos que fizemos, mas ainda assim houve custos. A gente sabe que para mandar imprimir cartazes tem custos, a gente sabe que para mandar fazer bandeiras tem custos, a gente sabe que para correr a região de les a les com várias equipas é preciso muito dinheiro para combustível, para irmos ao Porto Santo como fomos, é preciso dinheiro para o transporte marítimo, dinheiro para comida, mesmo dentro da região. As campanhas que se fazem das 7 da manhã às 11 da noite, não todos os dias, mas geralmente de manhã à noite, as campanhas que se fazem de manhã à noite têm custos porque as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de se alimentar. E desse ponto de vista, estamos contentes que tivemos um bom resultado e tivemos a campanha mais barata das eleições regionais. Estamos a falar de eleições regionais. A campanha mais barata do Bloco da Madeira desde 2004. Até porque a situação do país e a situação do Bloco não permitia que fosse de outra forma. Portanto, há pouco falou em vira-casacas, que há pessoas que foram de um partido para o outro. O que é que distingue, por exemplo, o Bloco de Esquerda da CDU, no seu entender? Eu quando disse Sim. que no Bloco de Esquerda não há vira-casacas... Não, exatamente. E nós dissemos que as pessoas que estão no Bloco de Esquerda não são vira-casacas, não são salta-pocinhas, porque se mantiveram fiéis às suas convicções, aos seus princípios, mesmo quando o partido não tinha representação parlamentar. Isto não é qualquer crítica a outra força política, é apenas isto, nada mais do que isto. Ok, mas de qualquer Qual é a forma, pergunta? mantenho a minha questão. O que é que distingue o Bloco de Esquerda da CDU? Porque são partidos muito parecidos no contacto com as populações, na persistência no trabalho. Bom, isso por si só não é mau. Naturalmente, com o Bloco de Esquerda, e não posso falar dos outros partidos, o Bloco de Esquerda é um partido que persiste muito na luta, denuncia, propõe, tem projetos e, de facto, é um partido, o Bloco de Esquerda, que está sempre na luta. Bom, mas nós também não somos egoístas ao ponto de dizer que somos só nós que estamos na luta. Há outras forças políticas que têm trabalho feito e a verdade é que o eleitorado reconhece isso. Mas eu não falarei por outras forças políticas, porque não quero ser deselegante, como é evidente. O que é que vai mudar agora no Bloco de Esquerda, que conduz deputados no Parlamento Regional? Quais é que vão ser as 3 primeiras medidas, se é que podemos assim falar, que o Bloco vai apontar? Há desde logo alguns compromissos eleitorais que nós temos feito e que temos que cumpri-los. Há um que é importante, que pode não ser a primeira iniciativa, mas está a ser já pensado e trabalhado até com os juristas do Bloco de Esquerda a nível nacional, que é uma proposta, uma resolução para que a Assembleia decida fazer, ou pelo menos delibere, realizar uma auditoria à dívida da região autónoma da Madeira. Ainda estamos a ver em que termos é que isso se pode fazer, isto tem que ser estudado do ponto de vista legal, não pode ser feito de qualquer forma, mas essa é uma questão que para nós é fundamental. A região tem uma dívida colossal, uma dívida que obrigou a haver um programa de intervenção, um programa de resgate financeiro que aumentou impostos, que desvalorizou salários e pensões, que aumentou o desemprego, colocou muitas empresas à beira da falência com as consequências no desemprego, um programa de ajustamento financeiro que, por causa dessa dívida, que empobreceu os idosos, que empobreceu os trabalhadores, e nós temos que saber se essa dívida que foi contraída em nosso nome, em nome dos madeirenses, é uma dívida legítima, que foi usada para fins bons,
ou se, pelo contrário, há uma parte dessa dívida, ou a totalidade dessa dívida, que foi contraída em nome dos madeirenses e que serviu para fins menos claros. E por isso, sem termos uma auditoria, é difícil concluirmos se houve irresponsabilidade ou não. Nós achamos que, até por alguns elefantes brancos desta governação, da governação PSD, de que Miguel Albuquerque é herdeiro, nós achamos que existirão, porventura, responsabilidades que têm que ser assacadas aos governantes. Mas para isso, precisamos ter uma auditoria independente, feita à dívida da região, para podermos afirmar e afiançar e tomar medidas no sentido de tentar responsabilizar aqueles que foram os responsáveis ou os irresponsáveis que nos levaram a essa situação. Outra medida, que não é propriamente uma proposta, mas que é uma medida que nós nos vamos bater, não apenas um dia, mas todos os dias em que estivermos no Parlamento e que já nos batemos agora, é a necessidade de acabar com a austeridade. Isto parece ser uma frase feita, mas não é. A austeridade, os sacrifícios que foram impostos aos madeirenses, com os cortes de salários, com os aumentos de impostos, levaram a um empobrecimento das pessoas. E tendo levado a um empobrecimento das pessoas, levou também a um definhar da economia da região. Portanto, a austeridade falhou. Se as pessoas têm menos dinheiro para gastar, não têm salários, têm as pensões desvalorizadas, têm que pagar mais impostos, naturalmente têm menos dinheiro para injetar na economia. Se têm menos dinheiro para ir comprar o leite, para ir comprar o arroz, para ir comprar o sal, para comprar a comida e outras coisas e outras despesas, e esse dinheiro não entra na economia. Se não entra na economia, é natural que as empresas, sejam elas quais forem, ressentem-se, têm grandes dificuldades, muitas delas vão à falência, ainda à falência aumenta o desemprego. Isto é um ciclo vicioso. E que, para sair disto, é apenas rompendo com este erro que é a austeridade. É valorizando salários, valorizando pensões, baixando impostos, porque não é difícil e não é preciso ser economista para perceber que se eu que ganho neste momento 960 euros, é o meu ordenado da minha profissão, livre, e ganho 960 euros, se ganhar 1200, vou gastar mais, vou injetar mais dinheiro na economia. E se eu injetar mais dinheiro na economia, vai haver, as empresas vão decorar com isso, vão criar mais postos de trabalho, multiplicando isto por 250 mil madeirenses, ou mais 200 mil madeirenses, podemos ver qual o impacto que isto terá. Terá um impacto na economia, no ressurgimento de uma economia forte, que terá como consequência, inevitavelmente, maior saúde das empresas e criação de mais postos de trabalho. Portanto, o combate à austeridade será outra grande, não há uma medida, mas uma grande questão que nós, todos os dias no Parlamento, vamos, efetivamente, imprimir. E há outras questões que têm a ver com a inversão da degradação dos serviços de saúde, com a rejeição das privatizações de serviços públicos, como os transportes, a energia, as telecomunicações e a água. Vamos colocar outras e apresentar outras iniciativas onde pretendemos que haja fim do monopólio no transporte marítimo intermediário Porto Santo e a redução das taxas portuárias nos portos da região, que são das mais altas da Europa e encarecem os produtos. Vamos apresentar propostas para que haja um maior investimento na educação. Vamos naturalmente também ter propostas que já tivemos, voltaremos a ter, no sentido de acabar com alguns privilégios que uma casta privilegiada, falo de alguns políticos, têm na nossa região. Nós achamos, e não podemos ser populistas ao ponto de achar que os políticos devem todos ganhar muito mal. Não. A uma determinada função, qualquer trabalhador deve ter o seu vencimento. Agora, o que não podemos aceitar, qualquer trabalhador, qualquer titular de cargo político tem que ter o seu vencimento. Não podemos aceitar é que, por exemplo, o Presidente da Assembleia, o Presidente do Governo, ou qualquer outro titular de cargo político que já esteja reformado, receba a sua reforma e receba um ordenado pelo cargo político. Não,
tem que optar. Isto é só na Madeira que acontece, isto não pode ser. É preciso, na Assembleia, fala-se muito, que os deputados ganham muito dinheiro. Bom, naturalmente que os deputados ganham mais do que a maioria dos trabalhadores. E isso, já tiveram reduções salariais. Mas há, por exemplo, trabalhadores no setor privado, falo de técnicos de quadros de empresas, de diretores de órgãos de comunicação social, que ganham muito mais que deputados. Portanto, é preciso, sim senhor, ver muito bem isso, não entrar no populismo fácil de dizer que a grande despesa portanto, da política tem a ver apenas com os ordenados dos políticos. Também tem a ver, e estamos disponíveis para discutir isso e para tomar medidas nesse sentido. Mas não podemos ter uma Assembleia onde o Presidente da Assembleia tem 5 assessores, onde há um motorista para o Presidente da Assembleia e um motorista para cada um dos vice-presidentes da Assembleia. Quer dizer, não estou a defender despedimento de trabalhadores, até porque essas pessoas são da confiança política e são requisitadas a um serviço de origem para ir para lá. Portanto, é preciso moralizar o sistema político. É preciso acabar com a acumulação de reformas e de pensões. É preciso verificar, de facto, se há exagero no pagamento de vencimentos a titulares de cargos políticos. Mas estou convencido que isso não é o grande problema, não é por aí. E é preciso que já houve um corte nos dinheiros atribuídos aos partidos. Isso é positivo, é redução do jackpot. É positivo, mas não é nada de novo. O Bloco de Esquerda, como sabem, em 2008 e em 2010, propôs um corte maior do que aquele que foi aprovado agora. Portanto, nós estamos de acordo com isso e até achamos que devemos estudar a situação e a possibilidade de poupar mais dinheiro ao erário público, no que diz respeito ao funcionamento do sistema político. Agora, tem que haver, tem que haver custos para a democracia, porque se acabarmos com o financiamento público dos partidos e das organizações políticas, o que vai acontecer é que passarão a ser financiados por grandes grupos empresariais. E nós sabemos muito bem quem são os partidos que vão beneficiar com isso, porque existirão sempre 2 ou 3 que terão todos os grupos a financiá-los e esses partidos ficarão reféns de interesses privados. E isso nós não aceitamos. Nós queremos moralização e moralizar a política e não aceitamos que os partidos fiquem reféns de grupos empresariais e de interesses privados. O segundo deputado, Rodrigo Trancoso, eleito pelo Bloco de Esquerda, vai deixar a presidência da Assembleia Municipal de Funchal? Essa não. Vai manter a... O Dr. Miguel Mendonça era Presidente da Assembleia Regional, deputado, portanto, e Presidente da Assembleia Municipal de Santarém. Não é incompatível. Naturalmente quer ser uma opção do próprio, eu não vou responder por ele, mas do ponto de vista do Bloco de Esquerda não há qualquer imposição nesse sentido, até porque a lei permite, e mais, o Presidente da Assembleia Municipal não recebe um ordenado por ser Presidente da Assembleia Municipal. Recebe uma senha de presença quando vai às reuniões e só há uma reunião, salvo erro, de 3 em 3 meses, pode haver uma outra extraordinária. Portanto, o cargo de Presidente da Assembleia Municipal do Funchal é um cargo político, mas que não tem uma remuneração, não tem um ordenado, portanto, de facto, e não é incompatível. Voltando um pouco à Assembleia e pronto, o Roberto lá esteve durante 4 anos, conhecendo bem o funcionamento, acha que agora pode ser diferente? Eu estive, não 4 anos, estive porque nós fazemos rotatividade e eu tive uns anos, houve outros que tiveram outros anos. Portanto, durante o período que lá esteve, o que é que acha que pode ser diferente agora com esta nova... Eu espero que a Assembleia passe a ter o papel que lhe está atribuído na lei, no Estatuto de Política Administrativa, que é de fiscalizar os atos do Governo, e que o Governo não tenha a tentação que teve, que foi prática no Governo anterior, de fiscalizar, de ser o Governo a mandar na Assembleia. Os deputados, a Assembleia que tem por missão fiscalizar os atos do Governo. Nós sempre propusemos que tem que haver, que deve haver. O Dr. Miguel Albuquerque vem agora com umas ideias que nós saudamos, mas que não são mais do que plágios
daquelas que foram as nossas propostas e de outros partidos da oposição. Debates, o Paulo Martins, falecido, infelizmente há pouco tempo, fartou-se de debater no Parlamento para que o Presidente do Governo viesse ao Parlamento para discutir o estado da região, como vai o Primeiro-Ministro da Assembleia da República. Parece que o Dr. Miquel Albuquerque descobriu a pólvora e anunciou que vai fazer isso. Bom, isso é uma proposta nossa. Muito obrigado. Esperamos que os partidos representados na Assembleia, independentemente da sua dimensão, tenham um deputado ou tenham 23 ou 24 deputados, tenham tempo suficiente para expor as suas ideias. Nós esperamos que tenham na Conferência de Representantes dos Grupos Parlamentares assento, não apenas os grupos parlamentares, mas todos os partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira. Nós esperamos que as comissões parlamentares, de facto, façam um trabalho que é necessário fazer de discussão e de aprofundamento das propostas e de melhoramento das propostas legislativas, porque a nossa Assembleia é uma Assembleia Legislativa que vai fazer leis. Nós esperamos que se debata com contundência, com vigor, até com radicalidade, no bom sentido. Cada um sendo radical na defesa dos seus princípios, e o radical não é propriamente no mau sentido, na defesa dos seus, mas sempre com respeito pelos adversários políticos. Mas, sobretudo, que a Assembleia seja um palco de discussão política e dialética política que legisle no sentido de resolver os problemas do povo da Madeira e do Porto Santo. Porque senão, não vale a pena haver Assembleia. Que comentário faz ao nome que está a ser indicado, ou pelo menos está a circular na opinião pública, de Trancoada Gomes para Presidente da Assembleia? Acha que essa é uma opção boa de Miguel Albuquerque? Não tenho qualquer tipo de comentário a fazer a isso. Os partidos representados na Assembleia têm o direito de indicar quem entenderem para serem candidatos aos vários cargos. Naturalmente que seja esse deputado ou outro deputado a serem candidatos, tem que ser eleito e tem que contar e tem que ver qual é o voto dos deputados. E só depois então cantar a vitória. Portanto, não há presidentes da Assembleia ou vice-presidentes da Assembleia ou presidentes de comissões eleitos por antecipação. O peru que morre de véspera. Quem é que acha que Miguel Albuquerque não devia indicar para o Governo dos nomes que têm vindo a público? Da lista do PSD e outros nomes que têm vindo a público? Se fosse pensar nisso, eu acho que não devia indicar nenhum deles. Porque todos eles são legítimos herdeiros daquilo que de mal o PSD fez nesta terra. Mas tendo em conta que o povo deu uma maioria, neste momento ainda não se sabe bem se relativa, se absoluta, ao PSD, naturalmente que isso não é da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é estarmos no Parlamento a fiscalizar os atos do Governo e, usando um termo popular que eu já usei há bocadinho, a encostar à parede do Governo para não pôr os pés em cima do povo, para não espezinhar o povo e para não cercear os direitos do povo da Madeira e do Porto Santo. Mas falando em maioria absoluta do PSD, que ontem foi, depois deixou de ser e voltou a ser, o Bloco exige uma recontagem total dos votos. O Bloco de Esquerda emitiu hoje um comunicado a dizer, nós não falamos em recontagem total dos votos, nós emitimos um comunicado e enviamos à Comissão Nacional de Eleições um protesto onde dizemos que é necessário que a vontade dos eleitores expressas a 29 de março nas urnas seja integralmente respeitada e que o apuramento desses resultados tem que ser feito com todo o rigor para que essa vontade seja respeitada. E é isso que nós dizemos, e é isso que nós continuaremos a dizer, e de acordo com a lei, existem mecanismos legais, ou melhor, não são mecanismos legais, existe a lei para cumprir, e nos termos da lei deve ser feito tudo o que for possível fazer para garantir a verdade eleitoral e a vontade dos madeirenses expressas nas urnas.